Oi, minha gente, a paz do Senhor. Eu me acordei agora, dá pra ver, né? Meu rosto é um pouco inchado. Mas é que eu me acordei um pouco assustada, um pouco nervosa. Eu tive um pesadelo e eu queria compartilhar com vocês. Que na verdade é um tipo de pesadelo que eu acho que nem tá tão distante de acontecer. Mas eu lembro que eu tava como se fosse uma parada de ônibus, conversando com umas pessoas e chegavam duas meninas. Elas estavam meio que fardadas. Escola, acho que acredito eu que a farda seria mais ou menos do governo. E chegava como se fosse com um tipo de caderneta na mão, um caderninho, uma caneta, duas meninas. E elas chegavam, me abordavam e diziam assim... Aí eu até despedia das pessoas que estavam conversando e virava pra falar com elas. E elas diziam assim pra mim: a gente queria saber como é se sentir desse jeito. Eu, tipo, sem entender nada, meio que perguntava a elas, né? Mas se sentir como? Não tô entendendo. É o que você quer saber? Elas diziam: olha, a gente ficou sabendo que você é agredida, que você é abusada, que você sofre agressão. Eu fiquei, tipo, sem entender no sonho, né? Sem entender nada. Não tô entendendo o que você tá querendo falar. Me explique, por favor, pra eu tentar lhe falar alguma coisa que eu não tô entendendo. Você acha que tá falando com a pessoa errada. E elas meio que querendo anotar alguma coisa no caderno e eu continuava sem entender nada. Nossa, foi muito assustador esse pesadelo, de verdade. E elas continuavam me abordando, me perguntando algo que eu não sabia responder. Eu dizia que elas estavam confundindo a pessoa e elas: não, é você mesmo. Diga como é se sentir. A gente sabe, a gente precisa saber da verdade. A gente ficou sabendo que você é agredido. E eu ficava meio que sem entender nada. E foi muito conturbado. Em uma outra cena, eu já estava meio que em uma galeria. Era como se meus materiais de unha, né, que eu trabalho, tivesse todos numa galeria, como se fosse no primeiro andar. E elas iam me abordar ainda em cima disso. Chegavam outras meninas, outras pessoas. Ao mesmo tempo, quando eu me virava, eu tava ficando nervosa, eu me virava. E elas começavam a se beijar na minha frente. E eu não entendia, e era no meu local, assim, que eu trabalhava. E eu pedia licença. Você tá querendo saber algo que eu não sei lhe dizer. Não sou eu a pessoa que você está procurando. Por favor, se retire daqui. E elas começavam a zombar de mim. Elas zombavam, na verdade, de um grande grupo de pessoas. Começavam a me apontar e zombar. Era terrível, porque eu me sentia muito acuada, eu me sentia muito nervosa nesse pesadelo. E quando eu me dava, tinha, assim, né, caía em si, era como se fosse uma escola de frente. Uma sensação, assim, bem ruim. Aí tinha muitos jovens andando, assim, pela rua, meio como se fossem uns indo pra casa. E, ao mesmo tempo, quando eu me virava, eu via uma confusão. Eu não sabia que tipo de confusão, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha naquele lugar. Então, quando eu me dava conta, naquele local, olhando de cima, tinha uma confusão com um jovem. E tinha uns policiais lá na frente. Eu dizia: saiam daqui, eu vou chamar a polícia. Vocês estão me acusando de algo que não é verdade. E eu tô me sentindo muito nervosa. Estou me sentindo muito acuada aqui dentro. Por favor, licença. Ela dizia: vai chamar a polícia, tá lá fora. Tá resolvendo um BO. E nisso tinha muitos jovens lá embaixo, eles zombavam de mim. E eu percebia que era alguma coisa, tipo assim, não era normal. E quando eu chegava lá na frente, eu ligava pra minha mãe conseguia falar comigo. Ela chegava no local, mas ela não interferia, assim, não sabia reagir. E eu sempre tentando ligar para o meu pai. E eu lembro que quando eu descia atrás de socorro, gente, era muito, meu Deus, era muito. Nossa, pior pesadelo que eu já tive. E quando eu vou descer pra falar, meio que tô descendo a escada pra falar com os policiais, aí elas viram e falam assim: vai falar com eles lá. A gente acabou de matar um homem, a gente acabou de matar um jovem ali. Quando eu olho lá de cima, tem um jovem deitado no chão, como se fosse a pedrada. Nossa, que sonho terrível. É como se fosse a pedradas. E eu chorava muito, muito. Nossa, eu chorava muito nesse sonho. Sonho não, pesadelo, né? Eu chorava muito, muito, muito nervosa, porque eu procurava a solução. Eu dizia: meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Que tormento, que tormento. E no que eu tentava ir atrás de algum policial, alguém que pudesse me ajudar, quando eu me virava para a galeria, já tinham umas outras pessoas roubando todo o meu material, colocando dentro de uma caixa. E eu dizia: pelo amor de Deus, não faz isso. Esse é meu material de trabalho, pelo amor de Deus. E todo mundo rindo de mim. Elas riam muito de mim. E era muita gente, muitos jovens, muitas meninas. Elas zombavam de mim e ficavam rindo. Vai chamar a polícia, a gente acabou de matar um lá embaixo. E elas guardavam minhas coisas, eu desesperada, meu Deus, minhas coisas de trabalhar. E quando eu saía, descia a galeria, encontrava com um tipo de uns policiais assim, meio que a paisana,
eu perguntava, o seu policial, me ajude, por favor. E eles não, parece que eles não me escutavam. O seu policial, me ajude, por favor, preciso de ajuda. Aí todo mundo querendo olhar o morto e eu tentando procurar ajuda, tentando procurar ajuda. Eu lembro que eu me saía para uma parte da rua e quando eu encontrava um policial, assim, uns olhando de cima, e eu pedia, por favor, me ajude, moço, estão me acusando de algo que eu não fiz, que eu não sou, e estão roubando minhas coisas ali e tal. Gente, era muito assustador, e ao mesmo tempo tinha um policial que estava escutando o que eu estava falando e vinha outro. E ele começava a beijar meus braços, nossa, como se fosse aquele abuso, e beijando meus braços e eu socorro. Gente, eu corria para um lado, eu corria para o outro. E era a pior sensação do mundo, porque eu procurava socorro e ajuda em um local que eu achava que poderia me ajudar, com pessoas que poderiam me ajudar, e ao mesmo tempo, nossa, era uma perseguição tão grande. E tinha uns que apontavam para mim e diziam, mas tu não é evangélica? Tu não é evangélica? Nossa, a pior sensação do mundo. E eu lembro que eu corria assim mais para frente, como se fosse um tipo de outra galeria. E quando eu pedia, entrava, na verdade, quando eu entrava, era como se fosse uns bares, assim, umas mesas, e eu pedia socorro aos homens que estavam lá, e eles olhavam para mim, eles riam, eles zombavam, eles ficavam jogando bebida no chão, e eu corria para um lado, eu corria para o outro. Teve uma certa hora que eu fui para meio de uma rua, assim, que eu olhava para o céu e eu dizia, Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda, o que está acontecendo, eu preciso do Senhor, não me abandona, não me abandona. E tem gente que gritava assim, é a perseguição que começou. Nossa, foi a pior situação do mundo, porque eu procurava briga, eu procurava ajuda, ninguém me ajudava, eu via minhas coisas sendo levadas. Eu vi o jovem morrendo, eu vi pessoas me acusando só porque eu era evangélica, e meio que todo mundo ria de mim, todo mundo zombava. E eu sem entender, eu pedia ajuda ao Senhor, eu olhava para o céu e começava a chover nessa hora. Eu olhava para o céu e dizia, Senhor, socorro, me ajuda, eu tô sozinha. Minha mãe, eu não sabia onde minha mãe estava mais, eu não conseguia falar com meu pai. E aquela multidão de gente querendo olhar os jovens e outras me apontando. E foi a pior sensação, porque eu clamava por Jesus, clamava muito. Eu virava e eu via pessoas com pedra, eu via pessoas gritando que eu era evangélica. Eu vi matando jovem, eu vi pessoas que eu poderia pedir socorro e não me ajudavam, como os policiais. A sensação era como se todo mundo tivesse se corrompido ali naquele lugar e que não tinha saída, de jeito nenhum para mim, não tinha saída. Eu via pessoas levando minha... Nossa, eu via tudo de ruim que poderia acontecer. E eu me acordei muito assustada, porque é algo que parece que você sonha, mas acorda, parece que está vivendo aquilo. É uma sensação de que é só luta contra a carne, luta contra o mundo se levanta, mas a gente tem que continuar de pé, a gente tem que continuar firme. O mundo já não tem mais, não presta mais, é muita gente ruim, já perdeu o amor, já se esfriou, e você só vê a maldade. Nossa, tem pessoas que só estão no mundo para fazer maldade. E esse pesadelo para mim, nossa, foi horrível, porque era uma sensação de você pedir socorro e você não você não poder contar com a ajuda de absolutamente ninguém. Ninguém. Que sensação ruim, horrível. E então eu paro para pensar nessas pessoas que estão desistindo, que já estão desistindo já na chegada, na volta de Jesus, na volta do Rei, e estão largando a cruz no meio do caminho, não estão conseguindo resistir ao mundo, porque a gente sabe que Satanás ele é sujo. O mundo, ele não é ruim, o mundo é bom. Ele só vai nos oferecer coisas boas. Mas a gente não pode se contaminar. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Mas a gente tem que continuar orando por essas pessoas que ainda estão com o pensamento fraco, com a vida fraca no altar, que não estão orando, que não andam jejuando, se consagrando, evangelizando. É muito difícil a gente, como cristão, ver que tem pessoas que já nessa altura do campeonato estão querendo largar a cruz no meio do caminho. Esse pesadelo que eu tive, nossa, parece que reaviveu as coisas dentro de mim, que acendeu a chama novamente. Parece que me deixou mais forte, porque o que o mundo vem fazendo para nos derrubar, ele só está levantando, mas ele cai novamente. Porque maior que Deus ninguém. A gente com Deus a gente já é muito forte. Porque Deus sem a gente, ele continua sendo Deus. E a gente sem ele, a gente não é nada.
Então, a gente tem que nos fortificar na graça, a gente tem que nos permanecermos de pé. E o nosso dever da igreja é orar por essas pessoas, é ir atrás dessas pessoas, não desistir delas, assim como Deus também não desiste da gente. E esse foi o pesadelo que eu tive, e eu queria muito compartilhar com vocês. Foi uma sensação horrível, mas às vezes tem sonhos que deixam a gente mais forte, que vem para nos mostrar que o que está acontecendo de real no mundo, mas que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos protegendo desse mundo terrível, que a gente possa sempre ser fiel a Deus para que Ele sempre seja fiel a gente, que a gente permaneça de pé, porque o mundo está aí tentando se levantar, mas com Deus a gente é muito maior do que Ele. Então vamos continuar orando por todo mundo, continuar orando para a gente nos manter sempre de pé. Fiquem com Deus.